Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Enfermagem Plus. Meu nome é Patrícia Barreto e é um prazer te ter aqui. Mas antes deste vídeo, ative o sininho do nosso canal para que você receba a notificação de todos os vídeos que a gente vincula aqui. Aqui a gente fala de concursos, a gente fala de carreira, a gente fala de atualizações sobre profissão. Mas hoje o tema do nosso vídeo é um tema muito interessante. Eu vim te fazer uma pergunta. Você acha que um profissional de enfermagem, seja ele enfermeiro ou técnico de enfermagem, ele pode mudar a vida de um paciente? E você? Você já mudou a vida de algum paciente seu? Pensa bem. Você estaria disposto a mudar a vida, a mudar a história de algum paciente seu? Vamos lá comigo então. Um belo dia, vou mudar o nome dos personagens, né, para que eu não exponha ninguém. A história é real, mas os personagens a gente vai mudar o nome. Um belo dia, estava eu no plantão, como todos os dias ali, num dia normal, e fazendo os afazeres, né? Cuidando, preparando ali o material para fazer os curativos dos pacientes, e logo depois iam chegar o horário das medicações. Quem já trabalha sabe que no horário da manhã, geralmente nos hospitais, é um horário muito agitado, porque a gente tem muita rotina para fazer. Geralmente é o horário onde tem a higiene dos pacientes, é o horário onde os pacientes saem para exames de rotina, é o horário onde tem a coleta de sangue desses pacientes. Beleza. E aí, neste dia, enquanto eu estava separando ali o material para fazer os curativos, e eu ia passar com o meu carrinho fazendo o curativo daqueles pacientes que estavam na enfermaria. A gente tinha uma paciente, ela era muito fofinha. Vamos chamar essa paciente de Joana. Ela estava com a gente há bastante tempo. E ela era uma paciente que não recebia visitas. Ela era uma paciente que a família raramente vinha, achava que, sabe, já não tinha mais jeito, muito pouco ligava também. Quando alguém aparecia, trazia um material de higiene pessoal para a gente dar banho nela. E assim ficava. E Joana estava ali, dia após dia. Joana estava comatosa, Joana estava comatosa, Joana se alimentava por sonda. Nesse dia, Joana acordou com o olho aberto. Do nada. Veio, de repente, uma técnica que estava na enfermaria mais exaltada. Em todo o plantão tem alguém mais saltitante, mais alegre, veio desesperada. Joana acordou, e Joana veio, e Joana estava com o olho aberto, e essa técnica veio e falou, e a gente foi lá olhar. E a Joana estava respondendo a tudo que a gente perguntava. Resumindo, a Joana não estava falando efetivamente, até porque a Joana tinha uma traqueostomia, tá? Porque a Joana ficou entubada há muito tempo, depois ela foi traqueostomizada, e mesmo não estando mais no ventilador mecânico, a Joana ainda tinha ali aquele ósseozinho da traqueostomia que atrapalha a passagem de ar, então impede efetivamente a passagem do ar para a fala, né? Mas a gente perguntava as coisas para a Joana piscava, a Joana interagia. Porque a comunicação ela não é só falada, né? A gente consegue falar de outras formas. E a gente ficava, meu Deus do céu, e pronto. E aí meus curativos todos já atrasaram, porque a gente já ficou na função da Joana, e veio o médico também examinar a Joana, e a Joana já alterou o nível de consciência e pede mais exame para a Joana. Perfeito. Chama assistente social. E assistente social puxa no prontuário, liga para a familiar da Joana. Liga, e familiar não atende, tem que avisar, porque uma notícia como essa precisa ser avisada. Imagina se você tem um familiar que está sem interagir tanto tempo no hospital e de repente ele acorda, isso é uma notícia que precisa ser comemorada. E de repente ela acordou, então a gente estava afoito, a gente já não estava se controlando. Gente, o plantão naquele dia ninguém estava lembrando nem de almoço, a gente só pensava na Joana. O quarto da Joana parecia uma festa, porque estava todo mundo ali.
Enfim, os acompanhantes dos outros quartos pareciam um furdunço, todo mundo no corredor, comentando de um lado, comentando do outro. E a Joana acordou, e a Joana... Quem acreditava que é evangélico, católico, enfim, que tem suas religiões, alguns falavam que é Deus, outros falavam que sonharam, outros falavam... Cada um falava uma coisa, e aquela confusão, e a gente naquela alegria. Enfim, tá bom. A assistente social conseguiu falar com a acompanhante. Horas depois, né, com a familiar. A acompanhante não, porque ela não estava acompanhando. Pronto, momento de alegria. Qual não foi a resposta do familiar? Então, hoje eu não vou poder ir aí, não, porque eu estou viajando, mas eu vou tentar antecipar a minha volta para ver se eu consigo ir amanhã ver. Mas ela já está tanto tempo aí, né? Então, de repente, até amanhã dá para esperar. Gente, foi como um balde de água fria para gente. Enfim, e esperamos. Eu saía no outro dia do plantão e aí a gente já ficou o resto do dia, né? Eu já fiquei inconformada, falando que absurdo e tal. E a gente dando atenção ali para Joana e se dividindo para dar atenção para ela e continuar nossos afazeres. Perfeito. E a vida seguiu. No outro dia eu passei plantão, mas ainda fui embora para minha casa encasquetada com a história da Joana. No outro dia eu estava em casa ansiosa para dar o horário da visita, para saber se o familiar ia. E claro que eu, após o horário da visita, liguei para minha colega que estava no plantão para saber. O familiar foi, conversou, né? Ela interagiu, o familiar chorou muito, não sei o que eles conversaram, porque eu não estava no quarto, a minha colega também não estava. Enfim, no fim daquele dia, você sabe o que aconteceu com a Joana? A Joana afundou o quadro, acabou evoluindo para uma parada, teve as intervenções necessárias, né? Um suporte adequado ali da equipe de saúde e acabou falecendo. Então, assim, olha que interessante, a Joana melhorou, viu o familiar ali que ela tinha que ver e acabou falecendo. E essa não foi uma vez que eu vi isso, eu já vi dezenas de pacientes que estavam mal melhorarem, verem familiares assim, a família está em outro país, e a família chegar, conversar, fazer alguma coisa e depois o familiar efetivamente partir. Qual é a lição dessa história que eu tenho para contar para você? Gente, se o paciente quiser muito ver um familiar, não está no horário de visita, dependendo do que seja, abre uma exceção. Pensa bem. Então, não adianta a gente falar da humanização só da boca para fora. A gente precisa aplicar a humanização. E se fosse o nosso parente? Então, eu espero que você tenha gostado da história. E se você quiser mais histórias como essa, porque eu não sei se vocês gostam desse formato de vídeo, de histórias que acontecem no hospital, comenta aqui embaixo que eu tenho certeza milhares de histórias dessas para contar para vocês. Segue o canal e ativa a notificação.